O contrato invisível. Por que a sua alma recusa dinheiro? Existe um contrato invisível, sim, com a questão da sua alma, o quanto que você pode ganhar, o quanto que você pode avançar nas suas conquistas em relação ao financeiro. Pensa que como a sua vibração de alma, como se fosse um software, que ele tem uma trava de segurança. E essa trava de segurança, ela está aí instalada de uma forma invisível e você com certeza sente essa limitação. Hoje eu quero revelar para você 5 vibrações que podem estar travando a vibração de alma. Talvez você possa ter alguma delas na vibração de alma, como eu disse. E aí, mesmo que você queira prosperar, mesmo que você fale que você goste de dinheiro, que você queira conquistas, essa vibração invisível ela vai acabar te travando, ela vai acabar te segurando. Só que lembra que eu estou falando da vibração de alma, mas você tem no mapa desafios, realizações, conquistas e várias outras posições. Mas vamos focar hoje nessas 5 vibrações da alma. E pense da seguinte forma. Então, a sua vibração ela não vê dinheiro, a sua vibração de alma ela vê frequência. Então, a frequência no qual ela está conectada, seja por crenças ou esse código da sua alma, dessa vibração, que eu vou falar das 5 vibrações, que de repente você possa ter alguma delas, ela vai começar a te bloquear constantemente, mesmo que você não queira. Bom, então vamos agora para o primeiro código oculto, mas presta bastante atenção, porque o terceiro e o quarto, eles acabam trazendo, aí, eles costumam ser, na verdade, muito mais perigosos. Aqui eu quero colocar 5 códigos de escassez, claro, mas nós vamos ter outra trilogia com mais 5. A primeira vibração, a vibração 1, se a gente for falar, se você for olhar e tiver essa vibração 1 como alma, o código da solidão, vamos dizer assim, porque o 1, ele acaba tendo aquela necessidade de ser líder, ele acaba tendo a necessidade de estar à frente, ele tem a necessidade de nunca depender de nada, de ninguém. Isso acaba trazendo o quê? Acaba trazendo um isolamento do sucesso real. Então é essa a trava que vai limitar quem tem vibração 1, caso você tenha vibração 1, de prosperar. Então 1 ele acaba se desestruturando justamente para se manter dentro de um grupo, de ser aceito, de pertencimento. E aqui eu estou dizendo que estamos colocando apenas uma informação, mas temos várias ramificações em relação às crenças e outras posições do mapa. Se você tiver uma vibração 4, que também acaba sendo um pouco mais intensa até em algumas perspectivas, a vibração 4, o código de escassez dela acaba sendo um item de prevenção. Confunde a segurança com estagnação. Prefere pouco garantido ao muito arriscado. Por quê? Porque isso pode desestruturar, mantendo qualquer chance de investimento como sendo algo perigoso. Então, a vibração de alma 4 acaba tendo essa necessidade de estrutura. Então pensa assim, se você se identifica com essa informação, se você tem uma estrutura de vibração da MO 4, a alma 4, essa estrutura que te limita, porque se você expande, isso se torna perigoso. Lembra que eu falei no início do vídeo? Isso acaba trazendo como se fosse até um fantasma, né? Algo invisível que te trava. Você tem realmente muito potencial, mas se segura por quê? Porque lá na frente isso pode ser de repente um problema se tiver que mexer com a sua estrutura. Agora tem um que é um pouco perigoso, não só se estiver na vibração de alma. De repente você tem a alma 1 ou alma 4, mas tem o 6 em outra posição do mapa. Mas é que eu estou falando da motivação 6, da alma 6. A alma 6, na verdade, ela se sacrifica pela família. É como se ela quisesse comprar algo relacionado à família, se ela quisesse comprar o afeto. Então ela sempre se disponibiliza para o outro. Aí você encontra onde uma trava no 6. Quando o 6, que é a vibração da família, se você tiver muito, você vai inevitavelmente estar disponível para o outro. É sempre na questão de se sacrificar. Então, inconscientemente você acaba travando, colocando um limite para que você não entre nesse desconforto. Agora nós temos o mais perigoso ainda, que seria a vibração 9. Por que eu estou falando que é mais perigoso? Porque ele pode, como eu disse, estar em outra posição do mapa e afetar também 1, 4, o 6. Mas a vibração 9 é aquela parte da escassez. Por que é da escassez? Tem uma determinação muito grande, tem um potencial gigantesco. Mas o que acontece? Se tiver para si, se sente egoísta. Então, sempre quando tem algo ou começa a crescer, o carro quebra ou encontra ou se coloca em situações para que possa distribuir esse dinheiro, para distribuir essas conquistas, porque é muito mais valoroso para o 9 ver todo mundo bem do que você se
estar ali numa situação confortável. Então, o 9, ele acaba, além de ser relacionado a essa parte da espiritualidade, ele acaba sendo um número, uma frequência na MO, né, na vibração de alma, que vê todo mundo como oportunidades. Oportunidades do quê? De ser uma pessoa que vai ajudar todos. Então precisa tomar muito cuidado com essa trava. Como você vai liberar essa trava? Como que você vai simplesmente passar por essa etapa sem que isso te afete? É isso que eu quero colocar para você nos próximos vídeos. Agora a gente vai para a vibração 11. A 11 aqui eu também vou colocar não como vibração apenas de alma, mas também como reciclagem de energia. De repente você não tem na vibração de alma, mas você tem em qualquer outra posição do mapa. E lembra, o 11 também é 2. Então o 11 ele é o quê? Ele é um motor gigantesco de energia. Só que quando ele acumula toda essa informação, e aí um segredinho que eu vou ampliar isso no próximo vídeo, que seria o terceiro vídeo dessa trilogia, que é a capacidade do 11. Só que o 11, o que acontece? Ele tem essa energia, é como se fosse uma eletricidade muito intensa, vamos colocar aí para fazer uma analogia, só que muitas vezes sem conhecimento ele não sabe como trabalhar, ele não sabe como limitar as informações que novamente também igual 9 para o outro. Então ele precisa tomar muito cuidado. Por quê? Porque essa energia ela acaba ficando travada não só por consequência do outro, mas também por não saber lidar com tanta informação. E aqui eu não estou falando de informação de conhecimento, tá? Eu estou falando do 11 da informação energética, vibracional. Novamente reforço, no terceiro vídeo, que é o próximo, eu vou dar detalhes de como você fazer os ajustes e criar preventivos para que você não entre nessa sintonia de escassez. Mas você pode criar um preventivo, tá? Eu sei que ela existe, mas eu vou agir de outra forma para que eu possa liberar. É como se fosse ali, né? Eu vou liberar estágios a mais para que eu possa avançar. E você tem esse potencial. Coloca aí nos comentários para a gente entender como que está a sua sintonia, como que você se encontra dentro dessa informação. E aí tem mais, na live que eu faço de quinta-feira, eu vou pegar mapa ao vivo e vou olhar no seu mapa se você realmente tem essa informação, se você tem esse número falando dessa questão da escassez. Não esquece, live toda quinta-feira às 20 horas. Então, espero que tenha gostado do conteúdo. Até o próximo vídeo. Próxima terça-feira, terceiro vídeo, para você entender todas as soluções e como você começar a liberar essas travas.